Nós vamos ler João, capítulo 10, de 1 a 21, na versão NTLH. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tomar a recebê-la, pois foi o que o meu pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: Ele está dominado por um demônio. Está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmavam: Quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vista aos cegos? Nossa, Amém. sol agora daqueles. Ah, e aí, vamos lá, uma das passagens mais conhecidas do Novo Testamento, né? A parábola do bom pastor, nós cantamos a vida toda, um só rebanho, um só pastor, uma só fé em um só Salvador, né? Quem é antigo que se entrega que nem eu, lembra do hino? E aí, sobre o que Jesus está falando? Por que eles não entenderam no começo aí? Nem sei se entenderam depois, né? Sobre o que Jesus está falando? Sobre participar do reino. Sobre participar do reino. Perfeito, sobre participar do reino. E aí, isso significa? Por que eles não entenderam isso? Ou até melhor, o que é participar do reino? Conhecer o pastor, né, se identificar com ele, porque eu me lembro uma vez que eu fui ouvir uma mensagem e você falou sobre as ovelhas, né, que as ovelhas, elas seguem, elas conhecem quem está do lado dela, né, e atende a voz do pastor, né, quando ele faz essa analogia, ele está
falando que o povo de Deus conhece a Deus, conhece a voz de Deus e conhece quem vem de Deus, né? Então, não tem como ela se confundir com outra voz, porque a voz de Deus é nítida para ela, né? E fala que tem o oposto também, né? Que aqueles que não são de Deus não conhecem a voz. E às vezes muitos se dizem ser Deus e falam com as ovelhas, mas as ovelhas já sabem quem é Deus e não vão seguir outras pessoas, porque elas conhecem a voz daquele que está ali. Então a gente vê aí o povo de Deus, né, que conhece a voz do pastor, o pastor que fala com as ovelhas, né? E dentro desse meio existe aqueles que não conhecem a voz do pastor e existem ovelhas que não conhecem também a voz do pastor. Existem ovelhas que não conhecem e existe dentro do povo, né? Pastores que também não são aqueles que vão dirigir as ovelhas. Não sei se eu fui confusa. Eu fui confusa? Não, não, eu entendi. Eu acho também que ele está falando aí da necessidade de reconhecer o sacrifício que ele vai fazer para a gente participar desse reino, porque ele fala, eu vou dar a minha vida por opção, eu vou dar a minha vida às minhas ovelhas. É o que o pastor faz pelo seu rebanho, né? Ele se oferece, né? Então, acho que ele está falando que também para participar desse reino tem a necessidade, né? Tem essa coisa de entender o sacrifício que ele está fazendo, que ele vai fazer, né? Que ele está ali Uhum, apontando que ele vai fazer, que ele vai dar e tomar a vida de novo, né? uhum. Porque É, esse é o apontamento, é a iluminação que ele está fazendo para o caminho ao reino, né? é isso, ele está falando do reino, ele está falando que tem pastor que é assalariado, que é mercenário em algumas versões, que é empregado em outras versões, né? E ele até cuida das ovelhas, mas não dá a vida por elas. Diante do perigo, ele foge, né? Diante do lobo, ele foge. Ele está falando também das ovelhas, que tem ovelha que conhece a voz dele, como a Edna disse, tem ovelha que não é dele, que não vai reconhecer a voz dele, né? Ele está falando sobre essa questão de que o reino, como vocês falaram, de que o reino é, pertence a ele, né? Essas ovelhas que fazem parte, né, do reino pertence a ele. Então, ele está falando de algumas coisas assim bem profundas aí, né? Agora, eu queria que eu achei muito boa todas as reflexões de vocês duas. Agora, eu queria também que vocês pensassem, então, o que é esse reino que Jesus está falando? Porque o Messias, ele viria para trazer um novo reino, né? Essa era a expectativa do povo ali, que o Messias viria para trazer liberdade, o Messias viria para fazer, né, transformar aquele reino de luta, de escravidão, de dominação, num reino de paz, um reino. Então, o Messias viria para isso. Na verdade, quando Jesus veio, as pessoas, de alguma forma, elas estavam meio que decepcionadas, vamos dizer assim, porque elas estavam esperando um tipo de reino, certo? Eu estou falando besteira? Elas estavam esperando um tipo de reino, concordam comigo? Que reino que elas estavam esperando? Elas estavam esperando um reino livre de Roma, um reino em que Israel dominasse, né? Jesus veio oferecer um outro tipo de reino. Então, vamos pensar aqui sobre o reino. O que de fato é esse reino? O que é esse aprisco? O que é esse lugar aí que Jesus está? O que é o reino dos céus? É um reino sobrenatural, que a gente não consegue viver como vivemos aqui. É uma experiência
que a gente não conhece, que a gente vai viver só com esses olhos abertos, né, por esse bom pastor, só nesse caminho desse bom pastor. A diferença total desse reino que a gente tem aqui, esse reino material, né? Uhum. Falar Císera. E fala Eu tô assim, aqui, eu tô aqui. Bom dia, meninas. bom dia. Olha, esse texto para mim hoje caiu de uma forma, uma bomba na minha cabeça. Então vocês têm que me ajudar. Para mim, esse reino é um lugar, tanto é um lugar, eu sempre pensei nele como um lugar de paz, um lugar de gozo, um lugar que vai além do nosso entendimento, que esse nosso entendimento não consegue acessar, se não for pelo Espírito, né? Mas tanto é um lugar, por isso que eu digo para vocês que caiu como uma bomba hoje. Olha o que o versículo fala para a gente. Quem entrar por mim será salvo. É um lugar. A gente precisa entrar. A gente precisa estar. Mas é um lugar que não nos aprisiona. É um lugar que a gente encontra a liberdade. É um lugar que nós somos livres. Porque logo em seguida ele fala: entrará e sairá e encontrará pastos. Vocês já imaginaram? É um lugar que a gente tem essa liberdade, que a gente possa entrar e sair. E quando a gente sai, a gente ainda consegue voltar, porque a voz nos traz. É esse o reino. E aí ele fala lá embaixo, nos próximos versículos, que acho que no 36, ele diz assim: tenho outras ovelhas que não estão neste curral, devo trazê-las também. Quer dizer, eu ainda tenho pessoas, eu ainda tenho gente que não estão nesse lugar, que entraram e saíram, não estão nesse lugar, mas a minha voz traz de volta. Gente, isso caiu como uma bomba na minha cabeça hoje, porque eu nunca tinha visto esse texto como liberdade. E às vezes a gente impõe um evangelho como uma coisa tão pesada, tão opressora, e Jesus, nesse texto, nos dá uma clareza tão grande dessa liberdade que nós temos nele. Esse reino é um reino de paz, é um lugar. Lógico que, na maioria das vezes, eu não quero sair desse lugar. Mas eu sempre fujo desse lugar, porque é uma porta que você entra e não se fecha. Uhum. E ele nos busca. Então, é assim, eu vou amadurecer tudo isso, porque isso caiu hoje como uma bomba na minha cabeça. Então, assim, talvez eu não tenha conseguido colocar em ordem os meus pensamentos, mas é uma coisa que eu nunca percebi nesse tempo. Nunca, nunca. Eu achei que entrar pela porta me dava garantia e ali eu nunca mais saía. Isso não é verdade. Ele nos diz, a gente entra e sai. E quando a gente sai... Isso que você falou é muito bom, muito bom. Nossa, e ela tratou do que eu vim para aqui para essa reunião com essa questão. Eu vou perguntar por que é que o texto diz que pode entrar e sair, porque isso me pegou. Como entra e sai? Por que entra e sai? Tem uma mensagem do pastor Marcelo Cícera, lembra? Pastor Marcelo Gualberto, que a porta desse reino, ela tem na frente, na entrada, um vinde. Vinde a mim, vós estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Sobre vinde, uma placa piscante. Isso é a fala do pastor. E quando entra pela porta e você está lá dentro, que você olha para a porta de novo, ela tem lá um id para todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a entrada é vinde, e na saída é ide, né? É bem interessante. Eu queria que vocês fizessem uma reflexão agora. Eu vou pedir para alguém que é rápido aí,
abrir em Apocalipse 4:1 e ler para mim, Apocalipse 4:1. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo com um toque de trombeta. E disse a voz: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. Eu quis ler essa porta aí, porque lembra quem escreveu o Apocalipse mesmo? João? Quem que está escrevendo o Evangelho que a gente está lendo? João. Ah, então tem alguma coisa a ver, essa porta com essa porta, né? O reino dos céus é um reino, a Cícera falou muito bem, ele pertence a um outro lugar, a um outro espaço. Vamos pensar em física de novo, eu gosto de que vocês pensem sobre física, né? Nós vivemos a matéria no tempo e no espaço. Tudo bem até aí? Isso é física? Nós, matéria, no tempo e no espaço. Cronológico. Passado, presente, futuro. O reino dos céus é um reino eterno. Ou seja, ele é outro tempo e muito legal que a Cícera falou, ele é outro lugar também. Ele é um outro reino, perdão, ele é um outro tempo, que é o tempo eterno, isso aí tudo bem, mas ele também é um outro lugar, né? E que lugar é esse que não é esse lugar aqui? Não é a matéria no tempo e no espaço. É a matéria fora do tempo e fora do espaço, né? Então, o convite de Jesus nesse texto é para que a gente participe deste reino. Este reino eterno que não habita esse espaço aqui, mas que ele existe nesse espaço aqui. Esse é o convite, né? Então, é interessante que quando ele fala, a primeira fala dele é, olha, tem que entrar pela porta, porque aquele que entrar pela porta e vai encontrar salvação, foi o que a Cícera disse, né? Ele fala que as ovelhas, elas entram pela porta, ele fala que o pastor entra pela porta. Para a gente entrar nesse reino, não adianta ficar perto da porta, tem que passar pela porta, entendeu? Então, o salteador, ele quer pular o muro, ele quer, como disse na versão, gostei da versão que a Dilsa leu aí, né? Ou ele quer ir por um outro caminho, ele quer ir pela cerca, ele quer ir por uma outra maneira. Ou seja, o que Jesus está falando? Que a nossa religião que permite entrar no reino é a religião da porta. Não adianta Então, a gente querer fazer outro caminho. Desculpa, fala, Dilsa. não é que agora você falando isso assim, me veio uma ideia assim. O texto diz que as ovelhas já estão lá, que quem entra e quem sai é o pastor, né? Quem entra para buscar as ovelhas é o pastor. Então, quem vem para cá, onde estão as ovelhas, é o pastor, que vai chamar. As ovelhas que reconhecerem a voz dele vão sair e vão voltar, Elas que ele diz, entram e entra e saem, sai. né? É, Porque na verdade, as ovelhas somos nós que estamos no mundo, certo? Isso é unanimidade? Nós que viemos por tempo e espaço. Não são seres celestiais. As ovelhas são esses seres que habitam nesse tempo e nesse espaço, concretamente. Então, os anjos são ovelhas? Não, os anjos não são ovelhas. E nós estamos falando de coisa sobrenatural, de um mundo sobrenatural, tá certo? Então, nós somos as ovelhas. Nós saímos de lá. Existem aqui, no meio de nós, umas que não são ovelhas dele. Existem no meio de nós pessoas que não são ovelhas dele. São ovelhas de outros apriscos, mas dele não. Não não são de Cristo, né? Não são de Jesus, né?
essas que são de Jesus, elas reconhecem a voz dele. Por quê? Porque elas já ouviram a voz dele lá, né? Nós reconhecemos e a nós é revelado porque nós somos dele. É interessante quando ele fala, eu preciso ir buscar em outros lugares, porque elas são desse aprisco, né? E outros lugares é o mundo, não é só Israel. Nós somos essas que ele veio buscar, glória a Deus, né? Ele veio buscar, porque nós somos do aprisco dele, né? O convite desse texto aqui é qual a nossa religião? A nossa religião é Cristo. A nossa não estou falando de cristianismo. A Cícera falou muito legal isso, né? Não estou falando de uma religião, de dogma, eu estou falando de uma religião que é a porta, que é Cristo. A nossa religião é Cristo. Se é Cristo, eu tenho que passar por ele. Quando João está lá em Apocalipse, ele está falando aos 3 primeiros capítulos, o capítulo 2 e o capítulo 3, ele está falando sobre a igreja na terra. Ele está falando o capítulo 2 e 3 de Apocalipse, ele está falando da igreja na terra. Quando ele quer dar uma outra perspectiva para João, ele fala no capítulo 4, vem, passa pela porta. É a outra perspectiva. Quando João passa por aquela porta, ele começa a enxergar o mundo sob a perspectiva da eternidade, sob a perspectiva do céu. O que Jesus está dizendo nesse texto aqui é que aquele que não entra pela porta, ou seja, por ele, aquele que não lê o que ele fala, o que ele falou, aquele que não segue o que ele falou, aquele que não ouve o que ele falou, aquele que não passa pela porta, não consegue entrar e sair, como a Cícera disse, com liberdade. Ele fica preso nos dogmas, ele fica preso na lei, ele fica preso na religião, ele fica preso no dinheiro, ele fica preso em tudo que pode roubar. Salteador vem para matar, roubar e destruir, em tudo que pode destruir o nosso tempo. Ele fica preso vamos dizer as coisas que podem matar e destruir e roubar o nosso tempo. Ele fica preso no dinheiro, ele fica preso nos filhos, ele fica preso nos problemas, ele fica preso no marido, ele fica preso em tudo isso, e principalmente ele fica preso na religião, em todos os dogmas, e ele está falando aqui para um grupo de religiosos também, né? O final do texto mostra que era um povo judeu e que tinha ali, se a gente lê o 9, o final do 9, ele estava falando, depois que curou com o cego, ele está falando com os fariseus, que até os fariseus, mas você está dizendo que nós somos cegos? E ele fala, então, né, se vocês fossem cegos, para vocês ia ser melhor, porque agora como vocês disseram que vocês são religiosos, que vocês enxergam que é o reino de Deus, agora a coisa fica pior, porque se vocês enxergam o reino de Deus e vocês não estão passando pela porta, a culpa de vocês é maior. Ele estava nesse contexto. Pode falar, sim. Pode abrir o microfone primeiro. Outra coisa. Você falando das prisões que nós temos, né? A nossa maior prisão, gente, são as nossas emoções e a nossa mente. Eu acho que essa é a maior prisão que nós cristãos enfrentamos. E nós, mulheres. Porque quando a gente fala de prisões externas, a gente consegue identificá-las, porque a gente vê as amarras, a gente vê as algemas. As nossas prisões emocionais, ou as nossas prisões, aquelas que estão dentro de nós, os nossos pensamentos, essa a gente não consegue tocá-las, então é muito difícil. E enquanto vocês falavam, eu quis me recordar o versículo que veio à mente. Eu sabia que tinha, mas eu queria ter certeza. O versículo que me veio à mente, para eu deixar muito claro para vocês o que eu pensei. E aí, eu me lembrando do versículo, eu achei, está em Romanos, deixa eu achar aqui de novo, Romanos 14, 17.
Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quer dizer, o reino não é coisa palpável. Comida e bebida é palpável. Justiça, paz e alegria no espírito envolve as nossas emoções. E nossas emoções nos aprisionam. As nossas emoções nos colocam um monte de fardo, gente. E é desse reino que Jesus está falando. É desse lugar que Jesus está falando para nós. Entendeu? E é um lugar que muitas vezes a gente não está e quer colocar as pessoas. Vocês já perceberam? É um lugar que a gente não acessa, mas que a gente quer colocar as pessoas. E esse não é o nosso papel. O papel é do pastor. E quando ele entra pela porta, ele começa a identificar, reconhecer a voz. É só assim, vou parar, porque senão hoje eu vou ficar falando. Porque tá vindo muita coisa na minha cabeça, porque eu tô amadurecendo aos poucos, sabe? Eu sou lenta. Falando, conforme vier, Vai amadurecendo aí, começa a me dar uma engasgada aqui, mas eu vou parar. Eu prometo. assim, tá ótimo. Isso que você falou faz muito sentido dentro do reino da eternidade, gente. Tem até o Augusto Cury, chama de crenças limitantes. Eu acho muito bacana essa expressão do Augusto Cury. As emoções são prisões mesmo, são prisões. Os nossos pensamentos e as nossas crenças também são prisões. Onde Jesus está, há liberdade. Por que há liberdade? Porque ele quebra as mentiras que a gente tem dentro da gente, as nossas crenças limitantes, né? A gente acredita que a religião é um processo de regras, e ele fala, não é. A gente acredita que a nossa religião é uma ordem de culto, e ele fala, não é. A gente acredita que a nossa adoração é uma expressão conjunta num palco, numa plateia, e ele fala, não é. Verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade, né? Então, nós vamos acreditando em mentiras e em dogmas, e nós não passamos pela porta. Nós ficamos do lado da porta, falando, olha, que porta bonita. Olha como Jesus é perfeito. Olha, que Jesus morreu. Olha como ele deu a vida. Mas nós não passamos pela porta. Então, a pergunta que não quer calar é: o que é passar pela porta? Passar pela porta é acessar esse reino eterno. Isso é passar pela porta. Passar pela porta não é fazer curso de teologia, não é ficar falando da porta, não é em todos os cultos, não é todas as crenças. Passar pela porta é experimentar entrar no reino eterno de Jesus, sabe? É a gente se libertar, dessa prisão que é o nosso tempo e o nosso espaço, né? É aceitar o convite que João aceitou e entrar para a eternidade. Por isso que eu digo que a eternidade não é algo que a gente vai viver. A eternidade é algo que a gente já conhece, já está no nosso coração. Eclesiastes diz isso, que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Ela já está no nosso coração. A gente só precisa acessar. E para acessar a eternidade, a gente tem que aceitar o convite de Jesus, de sair, de nos despir da nossa religiosidade, das nossas crenças limitantes, e principalmente das nossas emoções, da nossa ira, daquilo que é concreto, do nosso medo, da nossa insegurança, ou até do nosso orgulho, da nossa segurança e das nossas certezas. A gente precisa passar pela porta. Quando a gente lê o Evangelho de Jesus Cristo, principalmente no Evangelho de João, o nosso convite é que a gente tem que seguir a Cristo. A nossa religião não é o cristianismo, a nossa religião é Cristo.
Porque o cristianismo ele foi se imbuindo de uma série de dogmas, de regras, de... Não. A nossa religião, quando alguém perguntar qual é a nossa religião, se alguém perguntasse para vocês hoje, qual é a religião de vocês? O cristão. É, a melhor... E aí a gente tem que falar cristã e depois a gente tem que especificar, né? É, Que tipo? Católico ou evangélico? é, Né? isso mesmo. Ah, evangélico. Ah, mas aí a gente mesmo, porque o nome evangélico foi ficando tão assim, né, defamado, a gente fala evangélico, mas não esse, mas não aquele, mas não, a nossa religião não é a religião cristã. A nossa religião é o próprio Cristo. Ele é a porta. É o modelo de Cristo. Se não está no modelo de Cristo, não importa que está no dogma, não importa que está na minha crença limitante. E o modelo de Cristo a gente tem visto que não é o nosso modelo. A Cícera falou que a gente vive preso e quer aprisionar todo mundo, e às vezes a gente nem está naquele patamar, né? A gente nem está cumprindo aquilo lá, nem está falando, mas a gente quer que o outro faça, a gente quer que o outro cumpra, né? Porque Cristo não, Cristo ele fala que ele não é a lei. Ele não é a lei, né? E o interessante disso tudo é que quem ensina essa religião para cada uma de nós é o Espírito Santo. É a unção derramada, é a porção derramada. Depois ele vai falar isso mais adiante, né? Do Espírito Santo sobre nós é que nos permite seguir a religião de Cristo. Como o apóstolo Paulo fala, quem conheceu o Espírito do homem, quem conheceu o homem, senão o Espírito que está nele? E quem conheceu a Deus, senão o Espírito de Deus? Mas nós temos a mente de Cristo. É a transformação, como também o apóstolo Paulo faz nos Romanos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É da nossa mente. É a nossa mente limitante que tem que sair para entrar a mente de Cristo no lugar. Né? E esse pessoal que estava ouvindo Jesus falando aí da ovelha, da porta, depois ele vai falar claramente: eu sou a porta. A gente diz Jesus é o pastor, e ele é um bom pastor, né? Mas depois ele diz mais uma coisa: ele diz eu sou a porta. Depois, em outro lugar, ele vai dizer eu sou o caminho. É por ele, não é pelo que você acredita, é pelo que você aprendeu na crisma, para quem é católico, na escola bíblica, para quem é evangélico. Não, se estiver fora de Cristo, não é a religião de Cristo. Né? Tudo bem isso? Ou piorou? A gente, Sabe que, porque o sol tá forte. ó, eu vou ter que sair 8h30, gente. Eu tô com compromisso todo dia às 9 horas, toda terça-feira às 9 horas. Então, 8h30, 8h35 no máximo tem que sair. Mas deixa eu falar só uma coisa. Quando um dos meus filhos estavam afastados, estava mal mesmo, eu sempre falava assim para ele, né? E falava para o outro também nas pisadas de bola, mas esse ouviu mais. Eu dizia assim: eu não sei até quando você vai ter que me ouvir. Eu falo todas as vezes as mesmas coisas e você não atende. Tá tudo tão fácil de ser resolvido, por que que você não faz? A gente já cansou de falar. Eu e seu pai já explicamos, já cansamos de falar. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, é só Jesus que vai mudar a sua vida, pá, pá, pá. Hoje, lendo o texto, foi vindo essas coisas na minha cabeça. E Jesus fala aqui para a gente, nos 2 últimos versículos que a gente leu: quando eles ouvirem a minha voz. Gente, ele é a porta. João só saiu de um lugar e foi para o outro quando ouviu a voz de Deus, quando atentou à ordem de Deus, porque a voz vem como uma ordem, entra. E para o meu filho hoje, eu vejo que não foi diferente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não foi fazendo grandes coisas que Jesus fez. Foi só uma coisinha tão pequenininha que virou uma situação inteira, de uma vida toda.
Então é assim, não é a nossa voz, e a gente tenta Também. pela nossa voz. Não é a nossa voz, é a voz de Deus. Então, que as nossas orações pelos nossos, por nós, nos faça entender, não é a minha voz. Eles ouvirão a minha voz. Jesus disse isso. Eles ouvirão a minha voz e passarão pela porta. Então, se tem alguém angustiado aí, não se preocupe. Ele vai ouvir a voz do bom pastor. E quando ele ouvir, ele pode sair e entrar do aprisco. Ele vai voltar. Não se preocupe. E o entrar e sair não é ruim, viu, gente? O entrar e sair é mandamento. O ide é mandamento. Nós não fomos chamados para viver no céu, porque senão a gente quer morrer logo. Senão a gente fala, ai, Deus já deu, que nem eu estava falando com a Edna, que eu estava lendo ontem, Elias, né? Que nem Elias, capítulo 19 de 1 Reis. Ah, já deu, Deus. Já deu, já fiz o que tinha que fazer, agora eu posso ir para o céu. Não, nós somos chamados para entrar, para experimentar a eternidade, para experimentar o que vai ser a nossa vida lá, e nós temos que sair. O sair não é ir embora da igreja, é voltar para o tempo cronológico, é testemunhar da eternidade aqui, no tempo cronológico. A gente tem acesso e liberdade para entrar no céu, né? No tempo, então, nesse momento, nós estamos entrando no céu aqui, né? Para entrar no céu e para voltar para a terra e para testemunhar, né? O João fala muito sobre testemunho, para testemunhar o que nós vimos no céu e voltar aqui e dizer, olha, vocês precisam ouvir a voz do pastor. Ó, vocês precisam... Eu ouvi a voz do pastor. Eu entrei nesse lugar, né? Não falar o que os outros têm que fazer, mas dizer o que Deus fez conosco, né? Às vezes, como a Cícera disse, a gente fala muito o que a gente acha que vai levar a pessoa até Cristo, mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala para a gente ser testemunha. A gente tem que contar para as pessoas como nós fomos até Cristo, como fez diferença eu conhecer a eternidade, como a minha vida mudou a partir do momento que eu toquei a eternidade, né? Isso é passar pela porta. Passar pela porta é aprender as regras. Pela porta é morrer para mim, viver para Cristo. A gente fala em tantas linguagens figuradas, né? Mas quem passou conhece. É engraçado que a gente fala. Eu ontem estava conversando com uma amiga e eu falei para ela que nem se eu fosse explicar para vocês, vamos supor que nenhuma de vocês nunca tivesse comido, sei lá, que a gente vai comer aqui? Nunca tivesse comido manga. Todo mundo gosta de manga aqui? É uma unanimidade, né? Nunca tivesse comido manga. E aí eu fico descrevendo para vocês, olha, manga é uma fruta tropical, ela pode estar doce, ela pode estar isso, ela tem essa textura. Aí você fala, entendi, tá. Mas não existe conhecimento sobre a fruta até o momento que você prova. Aquele que passou, por isso que a ovelha reconhece a voz do pastor. Ela sabe que aquilo ali não é a voz de Cristo, não. Jesus, não. E aquilo não é de Jesus. Aquilo está falando de um outro cara, de uma outra coisa. Quando a gente prova, a gente lê a palavra e a gente prova, a gente experimenta, a gente passa por experiências, a gente prova, a gente sabe o gosto. A gente sabe o gosto, a gente sabe a textura, a gente sabe. Né? Por isso que o salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Não dá para saber as coisas do reino se a gente não entrar lá. Não dá. Se a gente ficar preso na porta, se a gente ficar do lado de fora da porta, se a gente se achar barrado, você não tem condição de entrar aqui na porta. Talvez lá no futuro você vai entrar, talvez quando você for para o céu, talvez quando você morrer,
Né? Talvez quando lá, não, eu vou pensar nisso quando eu estiver lá na eternidade. Não, se não passou pela porta, não vai experimentar. Não adianta você estar tão pertinho, falando dessa porta, comentando, dando as regras, explicando como é lá dentro, se você nunca nasceu de novo, se você nunca entrou pela porta, né? Tem tantas analogias que falam da mesma coisa, da mesma coisa. E o interessante aí, já que a Cícera está tão ocupada, vamos encerrar no ponto, né? E o interessante é aí, que ele fala, como a Dilsa disse lá no começo, como vai ser essa permissão para a gente tocar o céu, que é quando ele dá a vida pelas ovelhas. Naquele mesmo texto de Apocalipse 4, aquele texto é um dos textos mais lindos que eu já li. Em Apocalipse 4, diz que quando João passou pela porta e entrou, ele viu lá os 24 anciãos, os 4 seres, né, diferentes lá, e ele olhou, e ele viu um rolo, e o rolo estava escrito à frente e atrás, e estava selado, e ninguém era capaz de abrir. Na perspectiva da eternidade, toda a história estava escrita, toda a história. Só que não tinha possibilidade de ser aberta por ninguém, nenhum de nós. Deus tinha feito todo o plano dele, estava tudo lá planejado. O filme, vamos pensar em filme, né? O roteiro do filme estava todo escrito, só que não tinha nenhum diretor para abrir aquele. E João chorou, porque não havia ninguém. E quando João chora, o ancião levanta e fala: não chora. Olha lá, o leão da tribo de Judá. E diz que quando ele olha, ele vê no meio do altar um cordeiro ferido de Deus. Ele vê lá um cordeiro sangrando. O ancião manda ele ver um leão. Só que quando ele olha, ele reconhece o cordeiro ferido de Deus, aquele que deu a vida pelas ovelhas, né? Então, e não adianta, você vai ir no final, depois de toda essa explicação, ele fala, eles não entendem, ele explica, eles não entendem. E para nós também, gente, se a gente não entender, se a gente não passar pela porta, entrar, a gente não volta para esse mundo aqui sabendo o que tem lá dentro. A gente não volta. A gente vai ser religioso, vai ser o que a gente quiser, mas a gente não, se a gente não passar por Cristo, não receber a unção do Espírito Santo, a gente não volta para falar das coisas eternas, né? Eles fazem a mesma discussão. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Ah, esse homem tem demônio. Vocês estão ouvindo? Ah, isso é besteira. Essa religiosidade é besteira. Nossa, a Edith está doida, falando de eternidade, né? É mortal. Vai no banheiro todo dia. O que essa mulher está falando, né? Dessa carne podre dela aí. O que ela está falando da eternidade, de um corpo ressurreto, glorificado, se ela não sabe. Ela não sabe, fez teologia. Ah, não... sei lá. O que o religioso vai falar? Mas o que é tocado, o que entende, ele fala: não, se eu não passei pela porta ainda, eu quero passar. Deus, e isso é um convite até para nós, viu, dentro da igreja, muitas vezes. Será que a gente realmente está vivendo uma religiosidade ou a gente já passou pela porta? Provai e vede que o Senhor é bom. Experimentai, provai. Entra, não tenha medo, né? Não tenha medo do apocalipse, né, Cícera? Não tenha medo do apocalipse, não tenha medo da eternidade. Ela está aí disponível. Entra pela porta, né? E aí vão ter esses que ficam aí na dúvida, não é, não é? Aí, mas ele fez umas curas tão maravilhosas, será que, né? Será que ele podia ser, não podia? Ele é, gente, ele é a porta. Ele diz claramente: eu sou a porta, né? Amém? Se converteram ou não? Amém, amém. Se alguém não converteu, tem Jesus aqui hoje. Por favor, largar a sua religiosidade. Viu, Edith? Aleluia. Vamos orar, então. Eu vou pedir para alguém orar. Quem gostaria de orar hoje? Cícera falou tanto, ela podia orar, né? Já que a gente ouviu tanto ela.
Pode orar, Si? Posso? Posso sim. Deixa eu fechar a porta aqui por causa da minha cachorrinha. Jesus, muito obrigado, porque nós estamos nesse teu reino, Jesus. Amém, Pai. Muito obrigado, porque nós conseguimos entrar por essa porta. Amém, Muito Jesus. obrigado, porque o Senhor nos dá essa liberdade no Senhor. Liberdade que muitas vezes eu não percebo que eu tenho. A liberdade de errar, a liberdade de fracassar, a liberdade de me distanciar, a liberdade de perder. Como isso me castiga tantas vezes. Mas a tua voz nos mostra o caminho de novo. A tua voz nos traz para o lugar que o Senhor quer que a gente esteja. E que bom seria se a gente nunca saísse desse lugar. Mas todos nós temos a consciência de que isso é impossível, porque a nossa humanidade não nos permite. Mas a nossa mente é uma mente que está sendo renovada todos os dias pelo Senhor. E foi isso que o Senhor fez hoje. O Senhor nos mostrou que o Senhor é bom, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mesmo quando saímos, o Senhor é o bom pastor que nos busca e nos traz de volta. E muito obrigado por esse lugar, muito obrigado por nos ter dado acesso. E a minha oração hoje não pode ser diferente. Nos faça ouvir a tua voz sempre. E muito mais, Jesus. Aquelas pessoas que nós nos preocupamos tanto, que amamos, que choramos por ela, que nos angustia, Senhor. Abre os ouvidos para que elas ouçam a sua voz. Vai ser só uma vez. Não vai ser duas, nem três, vai ser só uma vez. E é isso que trouxe paz ao meu coração hoje, Jesus. Que os nossos, que os filhos das minhas irmãs, que os esposos das minhas irmãs, aquelas pessoas que muitas vezes eu dedico o meu tempo, que às vezes eu acho que não tem valor, que não tem tempo, que não está dando certo. É só a tua voz. Muito obrigado por isso, Jesus. E a tua voz, além de inconfundível, ela atinge o coração, Jesus, e isso é tão bom. Não tem como ficar parado, ou não tem como ficar sendo o desobediente que às vezes nós julgamos tanto como desobedientes. E às vezes não são desobedientes. Às vezes são só surdos que precisam ser curados. Não são desobedientes como eu sempre taxo, mas são surdos que ainda não ouviram a tua voz. Então, traz a cura, essa surdez, Jesus, para que ouçam a sua voz. E cura a nossa surdez. Cura a nossa surdez para entender e ouvir a tua voz quando o Senhor falar. E aquieta os corações, Jesus. Eu sei que não foi à toa que o Senhor trouxe revelação a essa palavra hoje. Tem coração angustiado no nosso meio que precisa que o coração se acalme. Então faz isso, Jesus, para a tua glória. Acalme os nossos corações. Aquieta o nosso coração para que a gente ouça a sua voz. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós naquela cruz, dando o seu único filho. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Uma coisa só para terminar. Voz que fala ao coração das pessoas é a voz do amor. Essa é a nossa verdadeira religião aqui. É a expressão do amor de Cristo em nós, que as pessoas vão ouvir. É através disso que Deus vai falar. Não é através das nossas palavras, mas através do nosso serviço de amor. Amém?